O Internacional vence o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio e agora conquista 100% de aproveitamento entre os jogos contra o rival em 2024. Os bastidores, a festa, imagens exclusivas e principalmente o futuro colorado a partir dos 3 pontos do Campeonato Brasileiro, a gente repercute agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bom domingo para todo mundo, dia 20 de outubro. Se tu estavas ontem no estádio Beira-Rio, acredito que tu esteja, nem eu, com essa voz aqui bem rouca, né? Porque olha, ontem foi de gritar, ontem foi de a gente extravasar e principalmente, né, comemorar muito com os 3 pontos conquistados em cima do Grêmio, em cima do maior rival, calar Renato Portaluppi, calar Antônio Brum, para pararem de falar bobagem ao longo, não apenas da semana, mas também na entrevista coletiva após o jogo. Vamos repercutir tudo que aconteceu, principalmente bastidores, né? Tenho algumas histórias para contar para vocês aqui nesse conteúdo, então fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá entrar em kto.com para brincar e se divertir. Ontem, claro que botei uns pila no bolso com a KTO, botando na vitória do Internacional. Não acertei o placar, né? Achei que ia ser 3-1 pro Inter, foi só 1-0 gol do Rafael Borré. Faz o seguinte, comentário fixado ou então no link que está aqui na descrição e bora lá se divertir, porque o site para maior de 18 anos. Não te esquece disso, beleza? Bom, gente, o Roger ontem ele confirma aquilo que a gente vinha falando ao longo da semana. O Borré jogou, foi o titular, fez o gol, importante, protagonista. Depois também o Rogel com o Fernando no banco, né? Clayton Sampaio e Rômulo, e isso ele também corrobora, né, as informações que a gente trouxe aí ao longo da semana, principalmente quinta e sexta-feira, de que ainda havia uma dúvida, né, sobre qual dos dois ou qual dos 4 utilizar, né? Rogel, Fernando, Rômulo ou então o Clayton Sampaio, e acho que foram bem. Rômulo mesmo que sai extenuado com dores, inclusive, se suspeita que é joelho, que ele deu uma torcida sozinho, inclusive, estava andando para trás no meio do jogo e deu uma torção no joelho, não conseguia nem colocar o pé no chão para depois caminhar até a casa-mata, né? Teve que ser levado por babaca, inclusive até o banco de reservas. Enfim, tem que saber o que vai acontecer ainda agora com o Rômulo. Mas o Inter folga nesse domingo, folga também na segunda-feira, só volta a trabalhar na terça. Então é ali que a gente vai ter uma confirmação bem da assessoria de imprensa do Internacional. O que interessa é que é o seguinte, né? O Inter, nos primeiros talvez 10, 15 minutos do jogo, permitiu um enfrentamento de igual para igual. E aí, a partir disso, só deu o Inter. O Inter mais físico, o Inter mais técnico, o Inter mais tático, o Inter extremamente coeso, com linhas mais próximas, principalmente fazendo uma saída de 3 às vezes com o Rômulo. Impressionante também o que jogou o Rômulo. Eu acho importante destacar, né, o quanto o Paulo Paixão fez esse time mudar fisicamente, o quanto esse time consegue correr, o quanto esse time compete, ele briga, ele bate. Só que assim, o bate, né? Não estou falando no sentido desleal, estou falando no sentido de confronto mesmo. Absurdo o que o Inter ganhou, né, de confrontos contra o Grêmio. Bernabé botando o Edenilson no bolso, um absurdo o que fez o Bernabé com o Edenilson, a ponto de o Renato ter que tirar ele para jogar, para ter um pouco de válvula de escape do lado direito. Colocou o Monsalve e o Soteldo, aí ele melhorou um pouco na partida, né? Eu até tinha dito que eu preferia que não entrasse, né, o Monsalve e o Soteldo. Mas a grande questão ela está no bastidor, em cima das falas do Antônio Brum, chamando o Roger de coadjuvante, né, na história do Grêmio, na história principalmente de títulos que o Grêmio conquistou, e o Roger como jogador, né, e que isso não abalava ele, Antônio Brum, o fato de o Roger agora treinar o Internacional. Começa assim, né? Quando a entrevista coletiva ela é enviada para os repórteres, a assessoria de imprensa mandou assim: segue o link da coletiva do protagonista Roger Machado. Ou seja, já mostra muito, né,
que aquilo pegou, não só no clube, mas também no Roger. Tinha falado para vocês por aqui, né, que o Roger, mesmo alheio às coisas que acontecem na internet, era meio óbvio que isso ia chegar no vestiário. Chegou no Roger, mas principalmente nos jogadores. Tanto que, olha a imagem que eu estou mostrando para vocês. Ao final da partida, todo mundo vai lá e abraça o Roger, ergue o Roger, faz o Roger valorizar a vitória, né? A primeira como técnico do Inter, claro, mas também em cima de tudo que passou, em cima de todas as humilhações, né, que o outro lado tentou passar. O Renato, inclusive, né, dá uma entrevista ridícula ao final do jogo, falando que o Inter comemora clássicos e que ele comemora títulos, né? Só que assim, ele esquece, talvez, que a rivalidade Grenal ela é superior a qualquer tipo de título. Eu quero continuar, sim, ganhando do Grêmio, Renato. Eu vou continuar valorizando a vitória sobre o Grêmio, principalmente porque são quase 80 anos de paternidade. Isso é o absurdo, que talvez o Grêmio ainda não tenha caído a ficha, né? Que se a gente jogar uma média mais ou menos de 4 Grenais por ano, a gente tem mais 5 anos, basicamente, de paternidade. São mais de 20 Grenais de diferença entre uma vitória e uma derrota para o maior rival. Cara, aí D'Alessandro, né? A gente tem que falar sobre D'Alessandro porque também era um personagem, né? O primeiro clássico que ele joga como dirigente no retorno dele ao Internacional. Então, ele também incendiou ao longo da semana. O que se sabe é que ele entrava no vestiário, entrava no meio dos atletas e meio que gritava: falta tantos dias pro Grenal, hein? Ó, jogo agora grande, jogo que a gente tem que ganhar. Aquela coisa que ele sabe fazer muito bem, ele viveu e vive o Grenal muito bem, né? Então, dava para ver também que ele, a D'Alessandro, teria um papel de protagonista também nesse clássico. Tanto que teve, que tá aí, ó, mais as imagens para vocês da chegada do Inter e aquilo que o Roger falou na coletiva, que o Inter desceu num lugar em que não está acostumado. Só para vocês terem uma ideia, o ônibus, quem nunca foi no Beira-Rio, quem não está acostumado de ver o Inter chegar, o ônibus entra na garagem. E o D'Alessandro, como o Roger mesmo pediu na coletiva, né? Ele pediu para que parasse o ônibus no meio da galera ali, para os jogadores descerem e ouvirem isso aí que vocês estão ouvindo, vivenciar, né, o clima com a torcida e já entrar naquela loucura, né, que é o Clássico Grenal. Inclusive o Roger brincou com o D'Alessandro, né? Dá pra gente colocar a camisa e ir pro campo, dá pra colocar a camisa e ir jogar de tão adrenalina, né, que aquele momento passou pro grupo, pros atletas e tudo mais. E aí, meu, por último, não tem como não destacar o Beira-Rio. Eu que vivi muito o pré-jogo ali no entorno, no Parque Marinha, nos churrascos, a galera tomando um bom e velho Danone, mas principalmente o que aconteceu dentro do estádio. A torcida, mais de 40 mil, né? 48 mil, perdão, torcedores. 48.049 torcedores. O recorde de público da temporada, o recorde de público de 2024. Não poderia ter sido diferente, né? Receber uma vitória do time colorado. E aí a gente destaca, né? O mosaico homenageando o Valdomiro Vaz Franco, né? Um cara espetacular na história do Internacional, multicampeão, dono de Criciúma. A gente conseguiu entrevistar, eu e o Lucas Colar entrevistamos o Valdomiro Vaz Franco lá em Criciúma, quando o Inter jogou no Heriberto Rios. É um cara de muito caráter, é um cara querido, é um cara que realmente está muito na história do Internacional. E aí o clima do estádio que vocês viram no início do vídeo, registrado inclusive pela Natália, né? Que é a minha noiva e também estava lá curtindo no meio da torcida, aproveitando esses momentos maravilhosos que a gente tem com o Inter e principalmente em clássicos grenais dentro do estádio Beira-Rio. O Saci louco, né, meu? O Saci completamente doido. E aí, claro, né, velho? A gente, mais uma vez, marcando 3 pontos, chegando próximo do Flamengo no Campeonato Brasileiro agora, 51 Flamengo, 49 o Internacional, e ainda tem esse jogo atrasado agora no dia 30 de outubro. Vamos à Arena MRV dia 26 e depois 30 de outubro em Porto Alegre, mais um, provavelmente, né, jogo de casa cheia no Beira-Rio. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Como é que tá?
Como é que tá a voz? Como é que tá esse domingão aí, depois de ganhar um Grenal? É bom, né? Então faz o seguinte, deixa nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.